Vamos lá, galerinha, cônicas. Primeira coisa, por que desse nome? Cônicas, tanto a elipse quanto a hipérbole e a parábola, vem de corte num cone. Como assim, chucrute? Vamos lá. A gente estudou, quando a gente fazia corte ou seção transversal, que é o paralela à base, a gente formava circunferência no cone. Não era isso? Se eu tiver um ângulo, se eu fizer uma faca aqui, ó, passando pelas duas geratrizes, agora eu tenho uma elipse. E o que é uma elipse, chucrute? O conjunto dos pontos do plano, tais que a soma dos pontos fixos são constantes. Calma aí. Fazendo analogia, na circunferência são os pontos, aqui distante é um ponto fixo. Aí eu tinha a circunferência, aquela redondinha. Se eu tiver uma soma constante aqui, ó, a dois pontos fixos e a dois pontos fixos, esses pontos fixos eu chamo de focos, você vai ver aqui, ó, F1 e F2, são os focos da elipse. Se eu peguei aqui, ó, para montar essa elipse, peguei um barbante, aí vi a soma constante, aí fui riscando. Então se eu tiver a soma constante a dois pontos fixos, eu tenho uma elipse. Essa soma constante, ela é chamada de 2A. Então a soma constante, esse pedaço aqui mais esse pedaço aqui mais esse é 2A. Então se eu traçar aqui, ó, se eu pegar daqui e aqui, se eu pegar daqui até aqui, vai dar 2A. E tu vai perceber que esse pedacinho é igualzinho a esse. Putz! Então 2A vai ser o eixo maior. Então essa soma constante que eu falei que é 2A é justamente o eixo maior. Então se eu pegar e somar 2A's, fixei aqui, ó, martelei, um prego, aí botei um nylon com 2A. Se ele rodar assim, vai me dar uma elipse. Você percebe que a elipse é uma circunferência achatada, meio um ovo ali, ó. Então eu achatei, você vai ver que ela vai estar assim ou ela pode estar em pé, eu já vou explicar isso para você. Mas eu só quero que você entenda. Daqui é elipse, beleza, moçada? Outra coisa interessante aqui que eu vou te apresentar na elipse. O eixo menor eu chamo de 2B's. A distância focal, a distância entre o foco 1 e o foco 2, eu chamo de distância focal, que também é representada por 2C. Então, ó, são os vértices, chamei de A1, A2, B1, B2, eixo maior 2A, que é do tamanho da soma constante. Foi ou não foi? Aos dois pontos fixos, entendi. Eixo menor, distância focal. Entendi, chucrute. Aqui eu não botei, ó. Aqui é O, é o centro da minha elipse. Foi ou não foi, moçada? Entendemos isso? Vamos ver algumas propriedades emocionantes? Então, moçada, olha aqui. O que eu sei de emocionante? Nós definimos a elipse e olha só, se eu pegar quaisquer lugar aqui, ó, se eu traçar a distância, sempre vai ser 2A. Se eu pegar aqui de propósito um dos vértices do eixo menor, olha que maneiro. Essa distância não é 2A? Então aqui, chucrute, ó, é A e A. Putz! Olha que maneiro. Então, o semi-eixo maior, que a gente já combinou que é o 2A, virou a hipotenusa de um triângulo retângulo, formando com o semi-eixo menor, porque é a metade do eixo menor, e a semidistância focal. Putz! Daqui vai surgir para mim, ó, um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo que diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Ou o semi-eixo maior ao quadrado é igual ao semi-eixo menor ao quadrado, mais a semidistância focal ao quadrado. Essa relação vai ser extremamente importante para a gente na hora do exercício. Outra informação extremamente importante. A excentricidade de uma elipse, que está diretamente relacionada se ela é mais achatada ou mais gordinha. E a excentricidade, sabe qual é? C. Então a excentricidade é C, ou seja, aqui, ó, a semidistância focal dividido pelo semi-eixo maior. Isso me dá excentricidade. Como a gente está visualizando aqui que C sempre é menor que A, então eu vou poder afirmar que a excentricidade sempre está entre 0 e 1 aqui na elipse.
Então na elipse, a excentricidade, que é C sobre A, sempre está entre 0 e 1, e isso é importante. Show? Vamos visualizar agora as equações das elipses? Então, equação reduzida da elipse. E eu vou te ensinar alguns bizus importantes que ninguém fala. Primeira coisa, moçada, eu estou aqui com uma elipse com o centro na origem e eu já vou tirar daqui a pouco ela da origem, para você ver que vai funcionar muito parecido. E com o eixo maior na vertical. A equação da elipse, a equação reduzida, é x² sobre b2 mais y² sobre a2 igual a 1. Coisas importantes que eu tenho que saber. O semi-eixo maior vai estar sempre embaixo da onde estiver a elipse. Como assim, chucrute? Se a elipse estiver na vertical, o A, o semi-eixo maior, vai estar embaixo do y. Se minha elipse estiver com o centro na origem e o eixo na horizontal, na horizontal, então o semi-eixo está no x. Então o semi-eixo maior vai estar embaixo do x. Primeira consideração extremamente importante que eu tenho que saber aqui na equação reduzida da elipse. Ficou claro? Beleza. Se o centro é a origem, 0, 0, x2 sobre o semi-eixo menor ao quadrado, mais y2 sobre a ao quadrado, semi-eixo maior. Isso é a equação da elipse vertical. Se ela for horizontal, chucrute, x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a 1. Só que eu queria dar um exemplo, porque aqui fica muito frio. Olha aqui com o chucrute. Imagina que eu tenha uma elipse. 4x² mais 9y² menos 36 igual a 0. Então, observe o seguinte com o chucrute, moçada. Primeira coisa interessante, e aí quando eu fizer ela fora da origem, você vai ver que eu vou trabalhar como eu trabalhava na circunferência, completando quadrado. O chucrute sempre matou questão assim. Então primeira coisa, coisas que eu quero que você entenda. Quando esses caras são diferentes e aparecem somando, eles são elipse. Por que eu estou falando isso? Quando eles parecerem diminuindo, logo na frente vai ser hipérbole. Mas calma, aqui eu só quero saber o seguinte, eu quero transformar isso aqui nisso aqui. O que eu vou fazer? Então primeira coisa, 4x² mais 9y² é igual a 36. Vou dividir todo mundo por 36, então eu isolo esse membro e divido todo mundo para achar o 1. Então, x². Gente, vou dividir por 36 direto, 4, aliás, vou dividir direto. 4 por 36 dá 9, então aqui ficou 9. 9 por 36 dá 4. Isso é igual a 1. Putz, acabei de descobrir essa equação da elipse, que a gente chama de equação geral, transformei em equação reduzida. E o que eu acabei de descobrir? Eu tenho que olhar embaixo, se está igual a 1. Onde está maior? Está embaixo do x. Então ela está deitada, está na horizontal. Coisa importante. E eu sei que esse cara aqui é quem? Putz, esse cara é o A². Então se A² é 9, então eu acabei de determinar que o A vale quanto? 3. Chucrute, esse outro cara aqui é o B². Putz, então se B² é igual a 4, B é igual a quanto? 2. Se eu te pergunto a excentricidade, no caso dessa elipse, o que você ia fazer? Eu ia achar o C, mas você não pode esquecer da fórmula que eu te ensinei. A² é igual a B² mais C², vale sempre. É relação fundamental. Que lindo, que lindo! A² é igual a B² mais C². 9 menos 4 igual a C². 9 menos 4 é 5. C é igual a raiz de 5. Se eu quiser saber excentricidade vai ser C raiz de 5 sobre A, 3. Que lindo, que lindo. Então muita gente só fala para você o que é elipse e não te ensina a trabalhar. Vem cá, o chucrute vai te ensinar a trabalhar. Então eu tenho uma elipse, não preciso ter medo. Eu vou trabalhar muito parecido como se fosse circunferência, olhando os quadrados. Eu só tenho que me ligar. Aonde tiver maior vai me dizer se é vertical ou horizontal. Se o 9 estivesse aqui, ela seria vertical. O 9 está embaixo do x, então ela é horizontal, coisa importante. Beleza, matei. O outro é o eixo menor, é o B. Beleza. Então aqui, se eu fosse identificar isso aqui, que ponto seria esse aqui?
aqui seria 3, ó, porque é o A. E aqui seria quem? Menos 3. Ah, e aqui? O 2. E aqui? O menos 2. Ah, e a distância focal? Ah, se eu fosse achar aqui, a distância focal nesse exemplo meu ali seria raiz de 5 e menos raiz de 5. Então eu descubro tudo da minha elipse. Ficou claro, criatura? Não tenha medo disso. Vamos lá, chucrute. E se eu tiver agora as elipses fora da origem, não estão mais aqui no centro? Eu peguei, movi ela. Ah, joguei para cá ou para cá, para onde eu quiser. Tanto se ela estiver vertical quanto horizontal. Cara, a nível de fórmula muda quase nada. Olha o que muda. No lugar do x que tinha aqui na fórmula, virou x menos x0, y menos y0. Ah, então x menos o simétrico do centro, do x do centro, e o simétrico do y do centro. A mesma coisa, se ela estiver vertical, o a está embaixo do y menos y0. Ah, se ela estiver horizontal, vai estar embaixo do x menos x0, lógico, ao quadrado, o a. Ah, e a mesma coisa, x menos x do ponto ao quadrado. Acabou, não mudou nada. Eu só fiz essa movimentação, surgiu um x0 e y0 lá, os simétricos. Vamos lá, vamos fazer um exemplinho aqui de cabeça? 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 18x mais 16y menos 11 igual a 0. Então vamos lá. Caraca, chucrute, agora ficou alguma coisa do outro mundo. Não, eu vou trabalhar muito parecido como eu trabalhava com a circunferência. Ah, então vou botar em evidência aqui, ó, 9x ao quadrado menos 2x mais 4 vezes y ao quadrado mais 4. Ah, entendi. Mais 4y. Menos 11. Beleza, até aqui tranquilo. Ah, então, chucrute, olha aqui. Vou trabalhar como eu trabalhava na circunferência, você lembra? Tu vai dividir esse cara pela metade e diminuir o quadrado. Ah, então vai ficar x menos 1. Ah, então a metade menos o quadrado dele. Vou até botar aqui, ó. Porque eu acrescentei um quadrado. X ao quadrado menos 2x mais 1. Tiro 1. Ah, entendi. Mas como é que vai ficar? Fala pro chucrute aqui dentro. Y mais 2. Ah, é verdade. Ao quadrado, então, porque é metade menos o quadrado dele. O quadrado de 2 é 4. Que lindo, que lindo. Menos 11 igual a 0. A única diferença aqui, porque agora tem um 9 multiplicando. Então como é que vai ficar isso aqui? Olha para o chucrute. 9 vezes x menos 1 ao quadrado menos 9. Eu tenho que multiplicar. Então aqui como é que vai ficar? Mais 4y mais 2 ao quadrado menos 4 vezes 4 menos 16. Menos 11 igual a 0. Que lindo, que lindo. Já viu que emocionante, moçada? Igualzinho o outro aqui, ó. 9x menos 1 ao quadrado mais 4y mais 2 ao quadrado menos 9 com menos 16 menos 25. Menos 25 com menos 11, 36. Ah, que lindo, que lindo. Qual é o bizu agora? Divide todo mundo por 36. Ah, que lindo, chucrute. Putz, vou passar para cá para você visualizar melhor. Ah, então olha lá. Ficou x menos 1 ao quadrado sobre 4 mais y mais 2 ao quadrado sobre 9, porque eu simplifiquei, ó. Tchau! Foi 4. Tchau! 9. Que lindo, que lindo. Ah, pergunta para você, criatura. Aonde está o centro dessa elipse? Ah, o centro troca o sinal. 1 e menos 2. Ah, o eixo maior, ela está horizontal ou vertical? Vertical. Ah, está no y. Putz, então ela é vertical. Ah, e a ao quadrado igual a 9. Se a ao quadrado igual a 9, a igual a quanto? 3. Ah, se a é 3b, vale quanto? 2. Se eu quisesse achar o c, eu faria Pitágoras. Vai dar raiz de 5 de novo. Eu acho excentricidade. Acabou. Eu serei aprovado. Eu vou transformar a minha vida. É só isso, moçada. Não temas. O Senhor é contigo. Show, o chucrute está aqui juntão. Vamos junto. Os semi-eixos da elipse da equação
x2 sobre 9 mais y2 sobre 4 igual a 1 vale respectivamente. Ah, chucrute, essa questão é brinde. A gente sempre sabe que o a é o maior, então a ao quadrado igual a 9, a seria igual a mais ou menos 3, só que só me interessa o positivo aqui na geometria analítica, então a igual a 3. Ah, b ao quadrado igual a 4, b igual a 2. Que facinho! Então os semi-eixos são respectivamente 3 e 2. Show? As coordenadas dos focos da elipse x2 sobre 9 mais y2 sobre 25 igual a 1 são... Vamos lá então, moçada, o que eu sei? Primeira coisa, o maior sempre é o a. Então a ao quadrado igual a 25, a igual a 5. Ah, chucrute. B ao quadrado igual a 9, b igual a 3. Show? Ah, o que eu sei? Se o a está embaixo, se o a, o maior, está embaixo do y, quer dizer que minha elipse ela está em pé. Os seus focos estão no eixo y, já que a origem é 0, 0. Show? Ah, então vou esboçar aqui, não precisava, só para você ter uma ideia do que o chucrute está falando. Você sabe que os focos são C. Como é que eu acho C? Teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Putz, eu já descobri que é 5. 5 ao quadrado, 25. B ao quadrado, 9. Que lindo, que lindo. Chucrute, C é 4. Beleza, C é 4, já entendi. Vamos achar o centro. O centro da minha elipse não é 0, 0? O foco é 4. Então, putz, então, foco está aqui. E quem é o foco? É 4, então é 0, 4. E o outro? 0, menos 4. Porque eu sei que o meu foco, se eu fosse fazer um esboço da minha elipse, ela seria mais ou menos algo desse tipo. Então o meu foco é 4, 0 e 0, menos 4. Lógico, se eu pedisse o eixo maior, seria 0, 5, 0, menos 5. O eixo menor seria 3, 0 e menos 3, 0. Show? Determine o centro da elipse de equação 2x2 mais 3y2 menos 4x mais 12y mais 8 igual a 0. O chucrute já deu bizu, eu quero saber centro de elipse, de hipérbola, de parábola, de circunferência, eu vou no produto notável. Então, chucrute, vai ficar aqui, ó. Vou botar aqui o 2 em evidência, vai ficar x ao quadrado menos 2. Aqui eu vou botar o 3 em evidência, vai ficar y ao quadrado mais 4y mais 8 igual a 0. Eu vou completar quadrado. Aqui é menos 2x. Eu vou completar quadrado, então vai ficar 2 que multiplica. Sempre é a metade menos o quadrado. Então, x menos 1 menos o quadrado de 1 ao quadrado, mais 3y, metade 2 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 4. Que lindo, que lindo! Com isso aqui, eu já acho o centro. Eu já sei que o centro da minha elipse é 1 e menos 2, já poderia parar. Por quê? Porque é o simétrico. Chucrute, mas e se eu quisesse fazer? Eu vou fazer para você. Então vai ficar 2 que multiplica x... Opa, o quadrado aqui dentro. X menos 1 ao quadrado, menos 2, mais 3 que multiplica y mais 2 ao quadrado, menos 12, ó, porque está multiplicando todo mundo. Foi ou não foi? Mais 8. Que lindo, que lindo! Então vai ficar 2x menos 1 ao quadrado, mais 3y mais 2 ao quadrado, igual a menos 14 mais 8, dá menos 6. Passando para o outro lado, 6. Se eu dividir todo mundo por 6, olha que emocionante. Que lindo, que lindo. X menos 1 ao quadrado sobre 3, mais y mais 2 ao quadrado sobre 2, igual a 1. Então a minha elipse, como eu já tinha visto, 1 e menos 2 o centro. Se eu peço A, raiz de 3. O B, raiz de 2. Se eu peço C, faço Pitágoras. Se eu peço, podia pedir o que eu quisesse. Sempre dá para sair. Show? A equação da reta que passa pelos pontos A, 3 menos 2,
e pelo centro da elipse, x2 mais 4y2 menos 4x igual a zero, é dado por... então ele pede a reta que passa pelo ponto 3 menos 2 e pelo centro dessa elipse. Para achar o centro, você é aluno do chucrute, chama raio, vou botar em evidência. Então x... aqui eu vou fazer direto. X menos 2 ao quadrado menos o quadrado do segundo. Menos 4. Mais 4y ao quadrado igual a zero. Que lindo, chucrute. Então, fiquei com isso. Então, aqui eu já acho o centro. Quem é o centro? O centro vai ser 2 e 0. Então, esse é o centro. Se eu fosse completar, x menos 2 ao quadrado, dividindo todo mundo por 4, sobre 4, 4 sobre 4 vai dar 1, igual a 1. Essa seria a minha elipse. Agora eu quero o ponto que passa por esse e por esse. Como é que eu faço? Você é aluno do chucrute, o chucrute deu um bizuzinho. O determinante você faz 2, 0, 3 menos 2, x e y, não esquece de repetir o primeiro. 2, 0. Para cá você multiplica e mantém o sinal. 0 vezes qualquer coisa é 0. 0. Menos 2x vai virar mais 2x. 2y vai virar menos 2y. Então 3y menos 2y. Y mais 2x menos 4 igual a 0. Então a equação da reta que passa pelo centro por esse ponto é esse aqui. Show? A respeito da elipse 25x ao quadrado mais 16y ao quadrado igual a 1, podemos afirmar que... E aí, moçada, quando eu olho essa questão, eu travo? Não! Olha aqui, moçada. Vê se eu não posso dizer isso aqui. X ao quadrado sobre 1 sobre 25 mais y ao quadrado 1 sobre 16 igual a 1. Porque quando eu estou multiplicar não é a mesma coisa que dividir pelo inverso? É somente isso. Putz, cuidado, quem é o A? O A é o maior. Quem é maior, 1,25 ou 16? 1,16. Então, A ao quadrado é igual a 1 sobre 16, só me interessa o positivo, 1/4. Quem é o B? B ao quadrado, 1 sobre 25, B é igual a 1/5. Beleza. Então semi-eixo maior é 1/4, semi-eixo menor é 1/5. Só queria saber a distância focal. É o C. Então ficaria A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, aqui na elipse. Então 1/4, 1,16, né? 1,25, já estou botando B ao quadrado logo, igual a C ao quadrado. Então ficaria 1 sobre 16 menos 1 sobre 25 igual a C ao quadrado. Tirando MMC, 25 e 16, 25 menos 16 dá 9, 16 vezes 25. Que lindo, que lindo! 3, 4, quintos. Então dá 3/20. Então C, a minha distância focal, ou minha semidistância focal, né? 3 sobre 20. A distância focal seria 2C. Seria 6 sobre 20. Show? Vamos para as opções? Letra A. Seu eixo maior vale 5. Caô, seu eixo maior vale 2 vezes 1/4. Sua distância focal vale 6. Caô, vale 6 sobre 20. Já descobrimos. Seus focos encontram sobre o eixo AY. Opa, é verdade, porque se o A está embaixo do Y, então o seu eixo se encontra em OY. É essa, letra C de chucrute. Seu eixo menor vale 1/4, caô. Seu eixo menor vale 2 vezes 1/5. E suave, caô. A equação x2 sobre 144 mais y quadrado sobre 669 igual a 1. Representa 1. Moçada, se é mais, já sei que é elipse. Foi ou não foi? Se os denominadores são diferentes, é elipse. Tá. Quem é o A? Fala pro chucrute. Boa. O A é o 13. Quem é o B? É 12. Se eu quisesse saber o C, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 169, 144, C ao quadrado. É o 5, 12, 13. Vai dar 25, raiz de 25, 5. Vamos nas opções? A elipse tem centro... Caô. A elipse tem centro em 0, 0, pô. A circunferência... Caô, não é circunferência. Caô, caô. A elipse tem focos em 0,5 e 0 menos 5. É esse. A elipse tem focos em 0,5 e 0 menos 5. Então, a gente sabe que o foco está no eixo Y, então muito bem, 0,5 e 0 menos 5. Vamos lá então, próxima cônica, hipérbole. E cônica, como nós já falamos, porque vem
do cone. Agora imagina que eu tenho dois cones aqui justapostos, aqui ó, se encontrando, um encaixando no bico do outro, e eu traço um plano cortando os dois cones. Isso vai me dar o que eu conheço como hipérbole. Se eu traçar aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, isso vão me dando hipérboles. E vamos entender o que é uma hipérbole antes de qualquer coisa? Primeira coisa, moçada, na circunferência são os pontos aqui distantes do plano a um ponto fixo. Na elipse, a soma de duas distâncias constantes, que é igual a 2A, me dá elipse. Aqui na hipérbole é a diferença entre dois pontos constantes, isso me dá uma hipérbole. Aliás, as demonstrações é essa, eu pego a distância, a fórmula da distância entre os pontos, faço um menos o outro, e aí eu acho a fórmula através de um algebrismo. Mas o que eu quero é o conceito. Se eu pegar de qualquer ponto... Aqui, ó, isso aqui é a cara de uma hipérbole, ó. Se eu pegar isso aqui e botasse no plano aqui pra você, ó, peguei foto desse plano, botei aqui. Então, ó, teriam várias caras separando. Quando a distância, sei lá, vou chamar de P, PF1, ou PF2 menos PF1, em módulo, é sempre o maior menos o menor. Quando eu pegar um menos o outro, vou até botar esse exemplo aqui, PF2 menos PF1 em módulo é igual a 2A. Quando isso acontecer, todos os pontos do plano, essa relação acontecer, eu tenho agora uma hipérbole. Lembrando que na elipse, eu nem lembro se eu falei, a soma desses dois pontos é igual a 2A. Ficou claro para todo mundo isso, moçada? Show! Coisas importantes da hipérbole. Então, como eu falei aqui, ó, hipérbole, o conjunto dos pontos do plano, tais que o módulo da diferença das distâncias aos focos, aquilo que o Chucrute falou, seja constante e igual a 2A. Então, a diferença aqui, que é a diferença. Show! Beleza, Chucrute. E aí mudou algumas coisas e eu quero que você saiba. Então, primeira coisa, a distância entre os focos continua 2C. Só que o C agora, ele é maior do que o A. Porque quem é o A? Se eu tiver aqui a distância entre os vértices A1 e A2, é conhecida como eixo real. Então olha que maneiro. A distância entre os vértices agora sempre vai ser menor do que a distância focal. Putz, então lá o A era maior. Aqui quem é o maior? É o C. Então a distância focal continua sendo 2C. Só que eu tenho que observar agora que o C é maior que o A, porque o A agora é o eixo real, e o eixo real agora, ele está para dentro. Na elipse ele estaria para fora, então ele era maior que o C. Só uma analogia para você. E aí eu tenho o eixo imaginário. Imaginário porque ele não aparece. Aliás, aqui ó, eu desenhei para você aqui. Tá vendo aqui? 2Bs, isso aqui é o eixo imaginário. Então dá para você criar um retângulo com 2A e com 2B. Inclusive, as diagonais desses retângulos são chamados de assíntotas da minha hipérbole. Para você saber, então as diagonais vão ser as assíntotas. Beleza? Então continuando, Chucrute. Relação fundamental. Muito parecida com a da elipse. Uma pequena diferença. Lá na elipse o A era o maior. Aqui eu já falei que o C é maior do que o A. Então se eu fosse colocar ele aqui na hipérbole, ele ia aparecer aqui, ó. Eu ia ter uma relação pitagórica com o C sendo a hipotenusa. Então eu poderia dizer que a semidistância focal ao quadrado é igual ao semi-eixo real ao quadrado mais o semi-eixo imaginário ao quadrado. Então a relação fundamental importante é C ao quadrado igual a B2 mais A2. Então, de novo, a diferença é que na elipse o A era maior, então o A era hipotenusa. Aqui não, a semidistância focal é maior, criatura. Show? E graças a Deus a excentricidade não muda. A excentricidade vai ser o quê? C sobre A. A única diferença é que agora o C é maior que o A, então obrigatoriamente a excentricidade, no caso da hipérbole, é maior do que 1. A elipse é o quê? Entre 0 e 1. Ficou claro? Vamos para as equações reduzidas? Vamos lá. Chucrute, como é que fica a equação reduzida da hipérbole? Gente, é muito parecida com a da elipse. Vamos entender? Primeira coisa, eu posso ter ela com os focos no eixo Y ou com os focos no eixo X. Show? Lembra que a gente botava a mesma coisa lá na elipse?
Tá, beleza. Chucrute, outra coisa importante que eu sei. Agora o sinal vai ser menos. Já que é uma diferença constante, é menos. Ah, então vai ficar muito parecido. Y2 sobre A2 menos X2 sobre B2. Então o A está aqui embaixo do Y. Foi não, A ao quadrado embaixo do Y ao quadrado. E o menos está dizendo o quê? Opa, agora lá eu estou diminuindo onde está o B. Entendi. Então é muito parecido. Na elipse era o quê? Era mais, aqui agora é menos. Putz, então o cara dividido por y ao quadrado é A2, e eu vou dar um exemplo, e o outro cara é B2. Se fosse no eixo X os focos, o que você ia fazer, criatura? O sinal ia ser ia ser X2 sobre A2 menos Y2 sobre B2. Aí o A acompanha o X e o A aqui acompanha o Y. Ficou claro? Vamos visualizar como é que fica isso na prática? Vamos pegar um exemplo aqui, sei lá, 4x ao quadrado mais 25y ao quadrado menos 100 igual a zero. Ele me deu a equação geral. Como é que eu transformo a equação reduzida? 4x ao quadrado... não, menos, né? Vou botar menos, eu tô falando de hipérbole. Menos 25y ao quadrado igual a 100. Dividindo todo mundo por 100... vou direto, x ao quadrado por 100 aqui, 4x vai cortar, vai ficar x ao quadrado sobre 25 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Opa, acabei de achar uma equação de hipérbole. Que lindo, que lindo! Graças a Deus, A e B é muito parecido com a elipse. Então A ao quadrado igual a 25, A deu 5. B ao quadrado igual a 2, B ao quadrado igual a 4, B igual a 2. Putz, se eu achei A e B, dá para achar o C? Dá. Só lembra que na relação fundamental agora, o C é hipotenusa. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. 25, 29. C é raiz de 29. Se eu quisesse a excentricidade, chucrute, quem seria a excentricidade, senhores? C raiz de 29 sobre A, que é quanto? 5. Chucrute, se eu quisesse entender isso na elipse. Primeira coisa, moçada, x2 sobre 25 menos y2, então ela está na horizontal. Foi ou não foi? Então os focos estão na horizontal. Quem é esse cara aqui, Menos 5 e 5. Foi ou não foi? Quem é esse cara aqui? 2 e menos 2. Quem é esse cara aqui? Raiz de 29, que é um número maior que 5, e raiz de menos 29. Putz, então eu entendo tudo que pode ser perguntado na questão, eu posso matar. Tranquilo? Chucrute, e se eu tirar as hipérboles agora dos eixos, ou do eixo X ou do eixo Y? Eu andei com ela. Se eu andar com a hipérbole, a ideia é muito simples, é igualzinha na elipse. A única coisa que vai mudar, x menos x0, y menos y0. O restante acontece igual. Sinal de menos, o a ao quadrado embaixo do x e menos x ao quadrado, se ela estiver na horizontal. Se estiver na vertical, o a ao quadrado agora está embaixo do y, o sinal de menos, e o que mudou? Y menos y0, x menos x0. Então não tem mistério. Eu só vou pegar aqui o centro delas e vou diminuir molezinha. Show? Então não precisa ter medo disso. Vamos pegar um exemplo. Estamos aqui na chuva, vamos se molhar. Então, sei lá. Então, vamos fazer um exemplo. Peguei aqui x2 menos 3y2 mais 4x mais 6y menos 2. Então olha só. Eu vou botar o x coladinho com o x aqui, Então, x2 mais 4x, menos, já vou botar aqui em evidência, o 3. Então, vai ficar y ao quadrado menos 2y menos 2 igual a zero. Porque lá ficaria menos 3y ao quadrado mais 6y. Show? Chucrute, eu vou botar aqui, qual é o macete? Divide esse cara por 2, então vai ficar x mais 2 ao quadrado menos o quadrado do segundo. Então, menos o quadrado desse cara, menos 4. Aqui, como é que vai ficar? Menos 3, resolvo lá dentro primeiro. Y menos a metade, menos 1, menos o quadrado desse cara.
Não posso esquecer isso. Ah, que lindo, que lindo. Igualzinho. Ah, chucrute, então vai ficar x mais 2 ao quadrado menos 3y menos 1 ao quadrado. Observe, ó, ficou menos 4 com menos 2, menos 6. Esse cara aqui está multiplicando o menos 1. Então vai ficar mais 3. Menos 6 com mais 3 dá menos 3. Quando eu jogo para o outro lado, 3. Uau! Chucrute, então vou dividir todo mundo por 3. Olha que lindo. Que lindo, que lindo. Olha o que transformou. Esse com esse, tchau. Ah, chucrute, então ficou x mais 2 ao quadrado sobre 3 menos y menos 1 ao quadrado sobre 1 igual a 1. Se eu quisesse saber o centro, o centro é o simétrico, então é menos 2 e 1. Ah, chucrute, se eu quisesse saber quem é o A é quem, moçada? Boa, o A é raiz de 3, porque A ao quadrado é igual a 3. Se eu quisesse saber o B ao quadrado é igual a 1, então B é igual a 1. Ah, se eu quisesse saber o C, chucrute, eu ia fazer C ao quadrado é igual a ao quadrado, que vai dar 3. Que lindo, que lindo. O C deu 2. Se eu quisesse saber a excentricidade, excentricidade é C 2 sobre A, que é a raiz de 3. Ah, que lindo, que lindo. Show, moçada! Vamos lá então, moçada. Assíntotas da hipérbole. Como eu falei no início, aqui eu vou te demonstrar. A assíntota nada mais é do que a diagonal formado pelo esse retângulo imaginário, aonde os vértices aqui, ó, onde a distância é 2A e 2B. Então a distância entre o eixo real e o eixo imaginário. Se eu traçar as diagonais, eu tenho as assíntotas. Putz, e se eu for visualizar aqui a tangente de θ, é B sobre A. Ah, só que isso aqui não é uma reta? Tangente de θ não é igual ao coeficiente angular? Putz, então eu posso falar que o coeficiente angular é B sobre A. Lógico, se ela estiver aqui na horizontal. Se ela estiver na vertical, chucrute, vai ser A sobre B. Eu vou fazer o retângulo imaginário, o A vai ser o maior, o B o menor, A sobre B. Ah, entendi. Chucrute, se eu quiser saber a equação da reta, ia ser o quê? Y mais B sobre A, x. Lógico, estou falando dessa. Se fosse dessa aqui, seria menos ela. Por isso que eu botei y igual a mais ou menos B sobre A, x. Se fosse o contrário, ia ficar y igual a mais ou menos A sobre B, x. Se não tivesse na origem aqui, o centro não tivesse na origem, não ia mudar nada, só ia mudar o quê? Ia ficar y menos y0 igual a mais ou menos B sobre A, x menos 0. Então eu só diminuo as coordenadas do centro. Beleza, moçada? Chucrute, e se eu tiver uma hipérbole equilátera? Uau! A hipérbole equilátera, as assíntotas aqui, elas vão ser diagonais de um quadrado. Que lindo, que lindo! Então o B tem o mesmo tamanho do A. O eixo real é do mesmo tamanho do eixo imaginário. Se eu quisesse saber a excentricidade de uma hipérbole equilátera, putz, eu sei que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Só que A e B são iguais, então C ao quadrado igual a 2A ao quadrado. Se eu tirar a raiz aqui, vai ficar A raiz de 2. A excentricidade não é C sobre A? A raiz de 2, que é C sobre A. Show! Então a excentricidade de uma hipérbole equilátera podia vir na prova, hein? Raiz de 2. Show, moçada? Então, na hipérbole equilátera, ao invés de formar um retângulo, eu formo um quadrado. Show? Vamos junto em busca da nossa aprovação. A equação x ao quadrado sobre 144 menos y quadrado sobre 169 igual a 1 representa uma... A primeira coisa que eu sei, moçada, se está diminuindo, é uma hipérbole. Se soma, é elipse. Se diminui, é hipérbole. Então A ao quadrado igual a 169. Putz, então A igual a 13. B ao quadrado igual a 144, considerando que só interessa o positivo, vou direto. Não posso esquecer também que aqui na hipérbole é o contrário. O C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembra? O C é maior. Vamos nas opções para ver o que está dizendo? Letra A, elipse, caô. Letra C,
hipérbole de semi-eixos 12 e 13. É isso. Foi ou não foi? Letra D, caô. Não tem nada a ver. Show. Determine a equação da hipérbole de centro menos 1 e 5, eixo real horizontal de comprimento 8 e distância focal de comprimento 10. Vamos interpretar, moçada? Primeira coisa, ele falou que o centro é menos 1 e 5, eixo real horizontal 8 e a distância focal, que é 2c, igual a 10. Então, moçada, a minha hipérbole eu sei que 2c é igual a 10. Então c é igual a 5. O eixo real é 8, então 2a igual a 8, a igual a 4. Putz, eu sei que aqui na hipérbole, o que eu sei? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. 25 igual a 16 mais b ao quadrado. 25 menos 16 dá 9. O b dá 3. Vamos para a equação da hipérbole sem errar? Então primeira coisa que eu sei, x menos o x do centro, então vai trocar o sinal, sempre troca o sinal ao quadrado. Observe o seguinte, ele falou que o eixo real é horizontal. Se o eixo horizontal é real, eu sei que vai estar embaixo do x. Então, 4 ao quadrado, 16, menos y menos 5 ao quadrado sobre b ao quadrado é 9, isso é igual a 1. Acabei de determinar a minha equação da hipérbole. Show, pessoal? Determine a equação da hipérbole com centro na origem, eixo horizontal, semi-eixo conjugado de comprimento 3 e excentricidade igual a 2. Vamos lá então, moçada. A primeira coisa que eu acho interessante você saber aqui, vamos fazer um esboço. Não precisa não, mas só para você entender. Então ele fala que está no centro, está aqui na origem. Show de bola, não mudou nada. Chucrute. Ele falou semi-eixo conjugado é o B, gente. A gente tem o eixo real e tem o eixo conjugado. Putz, então é o B. Então esse ponto aqui é o ponto 0,3 e esse ponto aqui é o 0 menos 3. É imaginário, já que o eixo real é horizontal. Então tem mais ou menos assim, uma hipérbole assim. Beleza? Só para você saber, eixo real, horizontal, eixo conjugado ou eixo imaginário. Beleza, entendi. Ele falou que a excentricidade é C sobre A. Excentricidade, C sobre A, não é isso? É 2. Então daqui eu concluo que C é igual a 2A. Putz, mas eu não posso esquecer que aqui na hipérbole, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então C é 4A ao quadrado é igual a ao quadrado mais o B, que é 3 ao quadrado. Que lindo, que lindo. Chucrute. 3A ao quadrado igual a 9. Foi ou não foi? Tchau. Cortou. Então A igual a raiz de 3. Se eu quisesse saber o B, eu já sei, né, que é 3, e o C? 2 raiz de 3. Que lindo, que lindo. Lembrando que o C é a distância focal, não é isso? E o A é aqui, raiz de 3. Que lindo, entendi. Aqui seria menos raiz de 3 e menos 2 raiz de 3 o foco. Vamos ver o que ele pede? Ele pede a equação. Putz, que é a equação? Ajuda a chucrute aqui. X ao quadrado, horizontal, sobre A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? Fala pro chucrute. É 3. Menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. Quem é b ao quadrado? Fala pro chucrute. É 3, 3 ao quadrado, 9. Igual a 1. Tirando MMC. 3, 1, aqui dá 9. Então vai ficar 3x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 9. Tem essa letra aí, tem essa opção aí? Letra B, de Bucéfalo, cavalo de Alexandre o Grande. Vamos para a próxima? Determine as coordenadas do centro da hipérbole de equação x2 menos 3y2 mais 4x mais 6y menos 2 igual a 0. Opa, igual receita de bolo, circunferência, elipse, parábola, tudo. Vou para o produto notável. Então aqui vai ficar x ao quadrado mais 4x, como não tem ninguém na frente, eu já boto em evidência a metade x mais 2 ao quadrado menos o quadrado do segundo. Aqui no y tem cara na frente, eu vou botar em evidência, boto sempre ele em evidência. Menos 3y ao quadrado
mais 6x, então vai ficar menos 2y. Menos 2y somente, menos 2. Então vai ficar aqui, olha que coisa linda. X mais 2 ao quadrado, menos 4, menos 3. Aqui, y menos a metade, 1 ao quadrado, menos 1. Que lindo, que lindo. Aqui eu já poderia determinar o centro. Eu já sei que o centro é menos 2 e 1. Mas eu sou exibido, eu vou até o final. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado, menos 3y menos 1 ao quadrado. Aqui, ó. Quem sobrou aqui? Menos 4. Opa! Menos 3 com menos 1. Menos com menos dá mais 3. Então menos 4 mais 3 dá menos 1. Menos 1 com menos 2, menos 3. Quando eu jogo para o outro lado, 3. Se eu dividir todo mundo por 3, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não fumo, não bebo cachaça. Então vai ficar x mais 2 sobre 3 ao quadrado, menos y menos 1 ao quadrado sobre 1, igual a 1. Achei a equação da hipérbole. O centro já tinha definido, menos 2 e 1, os simétricos. Fechei o caixão. Show? Qual a distância entre os focos da hipérbole x2 menos y2 igual a 1? Vamos lá então, moçada. Que hipérbole é essa? 1 e 1. Chucrute. Então o A vale 1 e o B vale quanto? 1. Dá para achar o C? C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. 1 mais 1, C igual a raiz de 2. A distância focal é 2C. Não é isso? Então é 2 raiz de 2. Só que nas opções ele bota carteado. Só eu botar o 2 para dentro. 2 raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 8. Vai entrar o 4. 4 vezes 2, 8. Show? Determine os focos da cônica de equação x menos 2 ao quadrado sobre 9 menos y menos 2 ao quadrado sobre 7 igual a 1. Então vamos lá, vamos determinar, vamos entender? Então, quem é o A? Fala pro chucrute. A ao quadrado igual a 9, A igual a 3. Estou careca de saber. Quem é o B? B ao quadrado igual a 7, B igual a raiz de 7. Chucrute. Se eu quiser saber quem é o C, Pitágoras. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado é 9 mais 7. E 16, raiz de 16 é 4. Show. Que lindo, que lindo. Show. Ele quer que determine os focos. Então A está aqui no X, então é horizontal. Vou fazer um esboço aqui mais ou menos para você. Ele falou que o centro é 2, 2, porque troca. É o simétrico. Beleza. Então o centro é 2, 2. Vou falar que aqui é 2. Então o centro está aqui, 2, 2. Putz, eu sei que tá aqui. O chucrute, ele quer determinar os focos. Então se aqui é o ponto 2, 2 e aqui a distância focal é 4, semi-distância focal, né? Então se aqui eu estou 2 indo mais 4, então eu vou para o 6 no X, né? 2 mais 4 dá 6 e o Y mantém o mesmo. Então 6, 2. Achei um dos focos. E o outro? 6 para cá, andei 2, cheguei no 0. Agora eu vou andar 4 ao contrário. Então, menos 2, cheguei aqui no 0. Com menos 2, dei menos 4. Então aqui o meu foco aqui, fala pro chucrute, qual vai ser meu foco? Boa, moleque. O meu foco vai ser menos 2, ou X, andei 4 no menos 2, e o Y continua 2. Então quem são meus focos? Menos 2, 2 e 6, 2. Andei 4 para cá no X, andei 4 para cá. Vai ficar um desenho mais ou menos assim. Show, moçada? Vimos? Vamos lá então, moçada. Aulinha de hoje, cônicas. A terceira cônica que nós estamos estudando, nós já estudamos elipse, hipérbole, agora parábola. E como eu falei, cônica porque ela vem de um plano do cone. Imagine agora que eu trace um cone cortando aqui a sua base. Então eu formo parábolas. Putz, chucrute, parábola eu já ouvi falar. É aquela mesma da função do segundo grau que você aprendeu. Y igual a x2 mais bx. Algo desse tipo. Lembra? x2 mais bx mais c? Só que aqui eu vou ter outra pegada com ela e eu vou te mostrar. Então, primeiro, o que é a definição de parábola?
O conjunto de pontos do plano equidistantes de um ponto fixo, esse ponto fixo eu chamo de foco, e uma reta que eu chamo de diretriz. Vamos entender? Se eu tenho uma parábola, observe que é aquela mesma da função do segundo grau, só que você olhou ela para cima ou para baixo. Então é a mesma coisa. E você lembra que a gente sabia da parábola? Primeiro, ela era simétrica em relação ao eixo de simetria. Então em relação ao vértice aqui da parábola, o que acontece para um lado acontece para o outro, acontece para um lado acontece para o outro. Como se eu colocasse um espelho. Tudo que acontece de um lado acontece para o outro. Primeira coisa interessante. Outra coisa interessante, o que a definição fala? São os pontos equidistantes, então equidistantes de um ponto fixo que eu chamo de foco, que é o foco da parábola, e uma reta diretriz. Então qualquer ponto que eu traçar, sempre vai ter a mesma distância. Entendi. Então essa é a minha definição de parábola. Entendi. Coisas importantes, como eu já falei. Foco. Então esse ponto aqui é o foco. Entendi, chucrute? Reta diretriz. Essa aqui é a diretriz. Boa. O parâmetro. Moçada, a distância do foco até a reta diretriz eu chamo de parâmetro. E olha que coisa emocionante, moçada. Se eu traçar da reta até o vértice, da vértice até o foco, não é definição? Essa distância é a mesma daqui até aqui? Putz, então aqui vai valer P sobre 2 e P sobre 2. Então a distância do vértice até o foco é parâmetro sobre 2. Isso vai ser importante. Ele gosta muito de perguntar isso. Gosta de perguntar as coordenadas do vértice ou até mesmo do foco. E o vértice, como eu falei, é esse ponto aqui. Vamos visualizar as equações das parábolas? Como eu falei, ela aparece assim, para a direita ou para a esquerda. Vamos que vamos. Vamos lá, moçada, equação de parábola, e eu quero que você aprenda com o chucrute da melhor forma possível. Então, vou fazer uma analogia primeiro com a função. Lógico que não é função, aqui a gente está analisando a analítica. Aqui é até a função, mas aqui não é, porque tem mesmo 2y, mas não vou entrar nesse mérito. Só quero fazer uma analogia. Quando a gente estudava a função, a gente falava que esse gráfico aqui era y igual a x ao quadrado, porque ele passa pela origem. Eu estou estudando as que passam pela origem. Depois eu vou te dar o bizu que não passa, que é molezinha, mas eu dei o bizu que passa pela origem. Se eu passo para cá 1 sobre a y igual a x ao quadrado, se eu chamo esse cara de 2p, eu acabei de achar a equação da parábola. Então o que eu quero que você se ligue? Eu não quero que tu pense em função, não. Eu só quero que você saiba do bizu do chucrute. Se eu tenho x ao quadrado igual a 2py, eu sei que o eixo de simetria é vertical. Então se o x estiver ao quadrado, o meu eixo de simetria é o eixo y. É o contrário. Então o eixo de simetria, se eu tiver x ao quadrado, o eixo de simetria é o eixo y, tá na vertical. Beleza? Coisas importantes. Se eu considerar P positivo, a equação do cara que está aqui para cima está com dinheiro, está feliz. Então a equação vai ser mais 2py. Se ele tiver com concavidade para baixo, ele está duro, está sem dinheiro. Então é negativo. Então nunca mais eu erro. Se x estiver ao quadrado, eixo y de simetria. Mais 2py com cavidade para cima, menos 2py com cavidade para baixo. Chucrute, se tiver ao contrário, se agora o y tiver ao quadrado, observe que não é uma função, mas se o y tiver ao quadrado, o eixo de simetria é o eixo x, está na horizontal. E se tiver menos 2px, está para a esquerda, vendo lá o menos infinito. Se tiver visualizando mais infinito, a cara tiver mais infinito, é mais 2px. Entendemos isso? Então se x ao quadrado, vertical, mais 2, olhando mais infinito, mais 2py. Olhando para baixo, menos 2py. Y ao quadrado, menos 2py, mais 2py. O que a questão cobra, Chucrute? Como a questão cobra? Uma coisa legal. Eu não falei para você que eu botei os vértices na origem? Não foi isso que eu fiz? Eu sei que a distância do foco até a reta diretriz é quem? Fala pro Chucrute. É P. Putz! Se é P, daqui para cá é quem, moçada? P sobre 2. Se eu estou considerando P negativo, aqui seria até menos P sobre 2.
Então se eu perguntasse para você quem é o foco, fala pro chucrute. Ah, o x aqui é 0, então o foco é 0, p sobre 2. Ah, quem é a reta diretriz? Y igual a menos p sobre 2. Qualquer valor de x, o y vai ser constante. Menos p sobre 2. Ah, se eu tivesse aqui, quem é o foco? Fala pro chucrute. Boa, moleque, o foco seria p sobre 2 e o y seria 0. Ah, e a minha reta diretriz? Já tinha deixado até aqui para você, ó. X é o quê? Menos p sobre 2. Ah, aqui, fala pro chucrute. Ah, aqui vai ser menos p sobre 2 e 0. Ah, e minha reta diretriz vai ser quem? X igual a p sobre 2. Qualquer valor de y, o x é o mesmo, p sobre 2. Aqui, quem vai ser esse cara? Ah, o foco vai ser 0 menos p sobre 2. A reta diretriz, quem é? Y igual a p sobre 2. Geralmente é isso que ele cobra na prova. Ele quer saber reta diretriz ou foco. Ou ele te dá e pede a equação. Vamos visualizar um exemplo? Ah, imagina que eu tenho aqui, sei lá, x ao quadrado menos 8y igual a 0. Eu quero saber o foco e a reta diretriz. Ah, então vou isolar. X ao quadrado igual a 8y. Opa, a primeira coisa que eu sei. Se o x está ao quadrado, o eixo de simetria é o eixo y. Então é um desses dois. Ah, se é positivo, é esse exemplo aqui. Ah, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse cara e vou igualar a 2p. 2p igual a 8, p igual a 4. Ah, o meu parâmetro é 4. Se o meu parâmetro é 4, o que eu sei? Ah, esse cara aqui é 0, 4 sobre 2. Então o meu foco é 0, 4 sobre 2, que é 2. Ah, e minha reta diretriz? Quem é? Fala pro chucrute. Boa, moleque! A minha reta diretriz vai ser menos 2, ou x mais, ou y mais 2 igual a 0. Acabou. Finalmente. Ah, gostei. Vamos lá, então, chucrute, continuando a equação reduzida, só que agora eu mudei. O vértice não está mais na origem. Ah, o vértice agora está no ponto x0 e y0. E graças a Deus acontece a mesma coisa que aconteceu na elipse e na hipérbole. A minha equação vai ficar praticamente igual. Só muda o quê? Aonde estava y é menos y0. Aonde estava x é menos x0. Ah, então igualzinho, ó. Chucrute, se ela está com y ao quadrado, ela está na horizontal. Se é menos 2p, x menos x0, é para a esquerda. Se for mais, para a direita. Ah, se o x estiver ao quadrado, chucrute, o eixo de simetria é vertical. Boa! Se for mais 2py menos y0 agora, para cima, menos para baixo. Zé Fini, é só isso que muda, não temas. Chucrute, mas se eu te der um exemplo, que eu peça para você o vértice da parábola. Gente, não muda nada. Vamos ver um exemplo? X ao quadrado menos 6x mais 8y mais 17 igual a 0. Ah, chucrute, qual é o bizu? Vou completar quadrados. Então x menos a metade menos o quadrado do segundo, sempre. Se estiver chovendo, também. Entendi, chucrute. Então vai ficar menos 9 com mais 17 dá mais 8. Opa, que lindo, que lindo. Já viu que maneiro? Vou passar para o outro lado. Menos 8y, mais 17 com menos 9, nós já falamos. Dá 8. Quando eu passo para o outro lado, é menos 8. Que lindo, que lindo. Chucrute. Vou botar o menos 8 em evidência. Y mais 1. Chucrute, quem é o meu centro? O meu vértice, no caso? Putz, o meu vértice é 3 e menos 1. Que lindo, porque vira o simétrico. O meu 2p, quem é o meu 2p? 2p é igual a menos 8. P é igual a menos 4. Então eu posso fazer tudo parecido, tudo igualzinho. Vamos para cima, vamos passar nesse concurso, vamos ser aprovados. Vamos para os exercícios para você ver como é que pode cair. Show? Determine as coordenadas do foco da parábola y igual a 1/8 de x ao quadrado menos meio de x mais 7 meios. Então, moçada, tem que ter cuidado nessa questão para tu não botar o vértice, ele quer o foco. Então vamos focar. Trocadilho. O que eu vou fazer? Produto notável, como eu fiz em todas as outras cônicas e na circunferência. Então tirando a MMC aqui, 1 dá 8, aqui dá 1, aqui dá 4, aqui dá 4. Então vai ficar 8y igual a x ao quadrado menos 4x mais 28. Colocando em evidência aqui, vai ficar x
a metade menos o quadrado, menos 4. Ah, lembrei. Ah, chucrute. Vou passar para o outro lado. 8, vou botar 8 em evidência, porque aqui eu já vi que é 24. Quando eu passo para cá, menos 24. Então vai ficar y menos 3. Isso é igual a x menos 2 ao quadrado. Primeira coisa, o centro. Quem é o centro dessa parábola? Ah, o centro, chucrute. Troca o sinal do x, troca o sinal do y. Então o centro é 2 e 3. Outra coisa importante que eu tenho que observar. Ele falou para mim que o centro é 2 e 3. Ah, e a parábola é do tipo x ao quadrado 2πy. Então x está ao quadrado, se está x ao quadrado, a simetria é o y. Ah, ela é vertical. Então, se eu for fazer a parábola aqui mais ou menos, ela é o ponto 2, 3, está mais ou menos aqui. Estou chutando, 2, 3. Só que eu sei que, como é que funciona? X ao quadrado mais 2πy. Então, 2p igual a 8. Então, eu descobri que p é 4. Ah, então o parâmetro é 4. Então, eu sei que do vértice até o foco é p sobre 2 e p sobre 2 até a minha reta diretriz. Putz, se ela é horizontal e aqui o meu vértice é 2 e 3, eu já sei que o p sobre 2, eu vou andar 2 para cima. Quem é o p sobre 2? Se p é 4, p sobre 2 é quem? É 2, a metade. Putz, se eu estou no ponto 2 e 3 eu vou 2 para cima, eu vou manter o x e o meu y vai ser 5. Ah, então quem é o meu foco, chucrute? O meu foco é 2, 5. Se você entendeu o que o chucrute falou na matéria, as questões ficam fáceis, elas fluem. E lindo, lindo, emocionante, amei. Obter a equação da parábola de foco 2 e 3 e diretriz y menos 1 igual a 0. Então vamos lá, moçada. Ele falou que o y é 1, a reta diretriz. Ah, então vou fazer um esboço aqui mais ou menos para não me perder. Porque eu entendo tudo de parábola. Ah, então y igual a 1. Putz. Então é essa reta aqui. Y igual a 1. Ah, ele falou que o foco é 2 e 3. Ah, então o foco é 2 e 3. 2, 3 estaria mais ou menos aqui. Esse é o foco. 2 e 3. Beleza, moçada? Show de bola. Chucrute, só que do foco até a reta diretriz, eu tenho quem, moçada? Eu tenho P. Só que eu não posso esquecer que qualquer x aqui, o y dá 1. Então esse ponto aqui é o ponto 2, 1. Embaixo, exatamente embaixo, o mesmo x, o y é 1. Então a distância entre os y, de 1 para 3, é 2. Então eu descobri que P vale 2. Chucrute, se eu quiser descobrir o vértice da parábola. Moçada, o vértice da parábola não fica aqui exatamente na metade. E eu vou precisar do vértice para botar na equação. Ah, então o vértice, se aqui é 1 e aqui é 3, o vértice vai ser 2, 2, a metade. Lindo. Ah, chucrute, essa parábola aqui, chucrute, ela é do tipo o x está ao quadrado, porque está onde? No eixo vertical. Ah, então ela seria algo do tipo, fala para o chucrute, x ao quadrado igual a 2πy. Eu só não posso esquecer porque o vértice mudou. Então ela, na verdade, vai ser o quê? X menos 2 igual a 2p. Só que quem é p, moçada? É 2. 2 vezes 2 é 4 vezes y menos 2. Que lindo, que lindo. Se você entende, fica muito simples. Show? Então achei o vértice, menos 2 e menos 2. Linda, amei. A equação da parábola cujo foco é o ponto 1, 4 e cuja diretriz é a reta y igual a 3. Então vamos lá, moçada. Agora ele fez o contrário. Ele te deu o foco, te deu a reta diretriz e quer saber a equação. Mas pra gente não tem dificuldade. Vamos lá. Ah, chucrute. Então, primeira coisa. Vou fazer aqui o esboço da reta diretriz. Ele falou que a reta diretriz y igual a 3. Então, para qualquer ponto de x, o y é 3. A reta diretriz está aqui. Chucrute, ele falou que o foco é 1, 4. Ah, que lindo, que lindo. Então, foco x é 1 e y é 4. Putz, então o foco é 1, 4. Entendi. Muito bom. Ah, só que esse é o foco.
do foco até o Y, eu tenho quem, moçada? Fala pro tio Chucrute. Isso, boa, fala. Gostei. Ah, Chucrute, então eu tenho o parâmetro. Então, se o Y é 3 e o Y aqui é 4, o parâmetro eu acabei de descobrir que é 1. Beleza. Dá para eu descobrir o vértice? Dá para eu descobrir o vértice. Ah, o vértice aqui está na metade. Se aqui é 4 e aqui é 3, isso aqui é 3,5. Putz, então o x é 1, porque eu estou na mesma reta, e o y é 7 sobre 2. Ah, que lindo, que lindo! Chucrute, essa parábola é de que tipo? X ao quadrado igual a 2py. Por quê? Porque ela está na vertical. O eixo y está na simetria, né? Que lindo! Só que ela tem vértice, não está na origem. Então como é que vai ficar? X menos 1 ao quadrado igual a 2p. Só que quem é 2p? P não é 1. 2 vezes 1. Vezes y menos 7 sobre 2. Ah, desenvolvendo o quadrado aqui. X ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 2y menos 7. Então vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 8 igual a 2y. Ele dividiu todo mundo por 2, então x2 sobre 2 menos x mais 4 igual a y. Que lindo, que lindo! Não tem dificuldade para mim. A distância entre os focos das parábolas y igual a x ao quadrado e x igual a y ao quadrado é... Vamos lá então, moçada, aqui. Ah, Chucrute. Y igual a x ao quadrado. Pô, tô careca de saber, essa tem uma função famosa da parábola, né? Então, y igual a x ao quadrado tá aqui. Ah, Chucrute, x igual a y ao quadrado. Ah, ela deitada, lembra? Ele quer a distância entre os focos. Ah, foco. E aqui ele quer essa distância que é o foco. Então ele quer a distância. Moçada, x ao quadrado é igual a 2py. Então 2p é igual a 1. Então p vale quem? Meio. Ah, do vértice até o foco não é p sobre 2? Então aqui vai ser 1/4. Putz, se eu fizer igualzinho aqui, não vai ser... Ah, y ao quadrado igual a 2px, o p vai dar meio, metade vai dar o quê? 1/4. Putz, que lindo, que lindo. Ficou a diagonal de um quadrado, a diagonal de um quadrado não é L raiz de 2? 1/4 vezes a raiz de 2. Uau! Eu vou passar, eu vou ser aprovado, sou aluno Chucrute. Show? A reta que passa pelos pontos de interseção da parábola y igual a x ao quadrado com a elipse tal é... Moçada, uma das hipóteses era eu substituir y aqui por x ao quadrado. Ia dar x à quarta, x ao quadrado e x, e não ia ficar uma equação tão simples, não. Então, que tal a gente pensar na interseção fazendo o desenho geométrico? Já que eu vejo que aqui é uma elipse e aqui é uma parábola conhecida. Então, vamos lá. Então, vou fazer aqui mais ou menos o esboço do gráfico. Pá. Tá, então eu tenho mais ou menos alguma coisa desse tipo aqui. Beleza? Show de bola. Y igual a x ao quadrado. Eu já sei que ele é desse tipo. A parábola. Agora vamos ver a elipse. Primeira coisa que eu sei da elipse. O centro é onde, moçada? O centro é 2 e 0. Opa. Então se eu chamar aqui de 1, aqui de 2. 1, aqui 2. Beleza. 2 e 0, então o centro dessa minha elipse está aqui. Show? O que eu sei de interessante? Opa, quem é o A? A ao quadrado igual a 16, A igual a 4. O B, quem é o B? Posso ir direto? B igual a 4, B igual a 2. Vou devagar. Ah, se o 16 é o maior, está embaixo do Y, quer dizer que ela está assim. Está em pé. Ah, então isso aqui é o centro. O semi-eixo maior é 4, então estou no 0, ela vai bater aqui no 4. Foi? Opa, mas eu já estou vendo uma coisa interessante, hein? Olha o que vai acontecer aqui. Beleza, está aqui. E o outro ponto vai ser quem? Aqui no menos 4. Ah, e o outro eixo, Chucrute?
Não é 2? Então vai bater aqui no menos 2 e no 2. Putz, se eu for desenhar minha elipse, olha o que eu vejo. Lógico, eu desenhei um livre aqui, não tive preocupação, só para você entender. Caramba, olha o que eu achei de maneiro, gente. Caraca. Realmente, ó, aparentemente bate no 0, 0. X é 0, y é 0. Vamos substituir aqui? Se x for 0, 0 vai dar menos 2 ao quadrado, 4, 4 sobre 4 dá 1. 0 e 0 qualquer coisa é 0. 1 é igual a 1. Putz, então esse ponto aqui, ó, é ponto de interseção. Lindo. Ah, o outro ponto que está aparecendo aqui para mim, ó, quando x é 2, y é 2 ao quadrado é 4. Ah, vamos ver. Se for 2, 2 menos 2, 0, 0 sobre qualquer coisa é 0. Ah, o y, 4 ao quadrado, 16. 16 sobre 16, 1. Putz, que lindo, que lindo. Eu achei os pontos de interseção. Então eu quero saber essa reta. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Não fumo, não bebo cachaça. Então vou fazer chucrute. Então ponto 0, 0. O outro ponto 2, 4. X e y. Repito o primeiro, 0, 0. Ah, 0 vezes qualquer coisa é 0. Aqui vai dar 2y, 0. 0 menos 4x. Lógico que eu já sabia de cabeça, né? Eu vi que passa pela origem, só vem inclinação. Ah, 2y menos 4x igual a 4x, y igual a 2x. Uau! Emocionante! Show? As equações tais representam no plano respectivamente. Vamos lá então, moçada. O que é isso aqui? Putz, isso aqui é uma reta. Reta, boa. Ah, isso aqui. Putz, se eu passar x ao quadrado e passar menos y, é uma parábola. Putz, que lindo. Ah, chucrute, boa. E aqui? Se eu passar para lá, não vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado? Diferença de 2 quadrados igual a 1. Hipérbole. Tem essa letra aí? Que lindo, que lindo. Letra E. Moçada, vamos junto, vamos até o final. Você é mais do que vencedor, você pode. Vamos juntos.